Eu sou o pastor Renato Herle e aqui é a Raquel Herle, meu primeiro nome é Nívia, né? Meu pai. Início da tarde ela vai fazer uma apresentação também com algumas imagens, até para conhecer um pouco da família aqui. Agora uma apresentação mais rápida. Quer comentar alguma coisa? Só uma solução? É uma alegria muito grande estar com vocês, né? Estamos assim felizes de estar aqui com os irmãos. Temos bastante tempo aí durante o dia, né, para a gente se conhecer, e também uma entrega muito especial para todos vocês. Foi tudo preparado com muito carinho. Espero que vocês possam também usufruir e gostar. E aí a gente vai comentando algumas coisas assim mais particulares, né? No decorrer do nosso dia, né? Na hora que eu for falar, eu vou contar um pouquinho mais a respeito até do nome também, né? Que tem um outro nome, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Bem, obrigado, Raquel. Antes, nós vamos fazer vocês receberam um papelzinho, mas antes disso, né? Apenas também contextualizar. Em maio, final de maio, início de junho, Raquel e eu retornamos dos Estados Unidos. Daí, pela graça de Deus, eu pude completar o doutorado, agora está finalizado. Foi um doutorado assim num tempo bem extenso, porque durante 2 anos, em função da Covid, eu não pude entrar nos Estados Unidos, né? Então, especialmente nas matérias presenciais, eu era pastor no Mato Grosso, primeiro em Pelotas, depois Mato Grosso, e daí eu ia para eliminar as matérias presenciais, eram intensivos de uma semana, e então geralmente eu ia para fazer 2 matérias, ficava 2 semanas e meia e retornava, né, para eliminando as matérias presenciais. E durante 2 anos, lá naquele seminário, nosso seminário em Fort Wayne, no estado de Indiana, eu não pude entrar por causa da Covid, as fronteiras foram fechadas. Então isso atrasou, mas foi neste período também que daí houve todo um movimento de um trabalho que a gente já fazia na igreja local, de forma presencial. Nós migramos para o formato online, o chamado Firmados em Cristo, né? E esse tempo de 2 anos foi muito especial porque a gente acabou ampliando e de maneira bem orgânica também foi para os pastores, e por causa disso estamos aqui hoje, né? Então Deus tem as suas maneiras assim de fazer as coisas, e aquilo que de repente podia ter sido um atraso se tornou também uma bênção, porque a gente pôde se dedicar bastante também durante aquele período toda a formatação deste trabalho, tá? E daí, 2 anos atrás, no ano retrasado, o diretor lá, ele mandou uma correspondência para mim, oferecendo bolsa completa para eu fazer a última parte. Eu já tinha eliminado as matérias presenciais, agora faltava aquela parte de me dedicar a escrever, a pesquisar e escrever a tese e defender a tese lá, né? E eu estava no Mato Grosso, e isso foi muito bom, porque daí eu poderia ter acesso a uma boa biblioteca, estando no local, e me dedicar somente a isso. O desafio na ocasião foi que a bolsa completa era para mim, não para a família. E para eu ir para lá, eu teria que deixar o trabalho na congregação, na paróquia lá no Mato Grosso, e não teria o salário. Mas Deus, também a permissão do presidente, pastor Geraldo, permitiu que eu entrasse em contato com congregações, distrito, pastores, e sei que também dessa congregação pessoas ajudaram, e nós pudemos montar todo um aparato para poder manter ou realizar isso, né? Infelizmente deu tudo certo, né? Em maio deste ano eu tive minha formatura lá, e agora concluímos e estamos na graça de Deus aí, esperando os próximos desdobramentos que Ele tiver para nós, né? Bem, a gente vai também aos poucos colocando outras coisas para vocês. Eu quero colocar 2 perguntas, cada um de vocês tem um papelzinho aí, se alguém precisar alguma caneta, você vai escrever apenas a resposta. Primeira pergunta: Deus está feliz com você? E a segunda então justifica. Por que você respondeu assim anteriormente? Então, repetindo a primeira pergunta: Deus está feliz com você? Aí você marca o que você quiser marcar ali. E a outra justifique a sua resposta. Essa pergunta eu elaborei a partir de uma citação de Lutero no escrito Boas Obras, quando ele trabalha a questão do primeiro mandamento, tá? E vamos combinar o seguinte, né? Eu vou falando e vocês fiquem bem à vontade para interromper, fazer qualquer pergunta. Eu mesmo vou provocar vocês em alguns momentos, né, para vocês perguntarem, responderem, questionarem, né?
Às vezes eu vou me tornar meio polêmico de propósito para fomentar assim uma discussão, um debate. Tá? Ok, pessoal, colocamos o tema Jesus é tudo que precisamos. Inclusive é o título de um dos livros do Treinamento Firmados em Cristo. E o objetivo não é passar esse livro, mas é firmar, frisar essa verdade absoluta das Escrituras e que precisa chegar cada vez mais ao nosso coração. E uma coisa importante que ao final do encontro nós queremos deixar assim claro a nível de coração para vocês, é que este relacionamento com Jesus não é algo abstrato, teórico, mas fala de um relacionamento com Jesus que é pessoal, que é real e, consequentemente, ele é prático também. Tá? Então, às vezes nós falamos do Evangelho, pode ser, às vezes, muito técnico, mas quando falamos do Evangelho, nós estamos falando de Jesus e de um relacionamento de intimidade com Ele que faz toda a diferença. Um autor muito interessante, Michael Lockwood, ele escreveu um livro, Trindade Profana, Martinho Lutero contra os ídolos do eu, né? Ele fala do grande ídolo, que é o eu. E é interessante assim, Lutero não era um cara necessariamente sistemático. E sistemático é aquele cara que organiza assim, em caixinhas todos os assuntos. Em alguns momentos ele organizou em caixinhas, especialmente quando ele tinha que lidar com controvérsias, vamos supor, a controvérsia a respeito da Santa Ceia. Então, ele focou nesse tema. Mas, via de regra, Lutero, ele era um pastor da comunidade da paróquia de Wittenberg. Então, ele era provocado pela paróquia e ele, então, escrevia coisas para a paróquia. Então, o que os luterólogos fazem hoje em dia? Eles fazem uma pesquisa nos escritos de Lutero e eles começam a pincelar os temas. E este autor, Michael Lockwood, ele fez uma pesquisa muito extensa em Lutero e pincelou tudo aquilo que Lutero falou sobre primeiro mandamento e sobre a idolatria especialmente do eu. Para Lutero, o grande ídolo é o eu, e ele colocou neste livro, né? Então, eu até já entrei em contato com o Dr. Lockwood, que hoje ele é missionário missouricino, embora seja da Austrália, é lá em Taiwan, né? No sentido de nós termos esse livro em português, que seria assim muito, muito, muito positivo. E ele comenta no início do livro uma coisa assim bem interessante, que eu até coloquei, quem viu aquele primeiro vídeo curtinho que eu mandei para vocês, né? Porque a igreja lá da onde ele é originário, que é na Austrália, começou a missão em Papua Nova Guiné, ali na Oceania. Você localiza a Austrália, um pouquinho para cima, a Oceania, e começou no século retrasado. E hoje a igreja de Oceania, a igreja luterana, tem 1,5 milhão de membros. E a igreja luterana na Austrália tem 75 mil membros e está diminuindo, está morrendo. Daí ele questiona toda essa questão, porque na Austrália existe muito uma questão de ocidentalismo, né, assim, muito parecido com a América, com a Europa, em termos de, muitas vezes, não perceber e identificar os ídolos culturais, de forma que as pessoas acabam vivendo de uma maneira que eu não preciso, no final das contas, do Evangelho. Eu posso até dizer, não, eu quero o Evangelho, eu vou na igreja, eu louvo a Deus, mas muitas vezes existe uma privatização. Eu deixo o Evangelho, deixo Jesus para aquele momento que eu estou na igreja. Lá eu sei o que fazer com ele, eu canto hinos, eu tomo Santa Ceia, etc, etc. Mas eu não sei o que fazer com ele na segunda-feira, na terça-feira e nos outros dias da semana. Então ele diz assim, as pessoas nunca vão se interessar por Jesus enquanto elas não forem desencantadas pelos falsos deuses que colocaram no lugar de Jesus. Então, uma coisa muito importante, nós podemos até intelectualmente dizer, ok, eu quero Jesus, mas enquanto eu achar que as coisas que eu elejo vão dar aquilo que só Deus pode dar, eu não vou me interessar de fundo, de coração, por Jesus. E especialmente isso está muito ligado a coisas básicas que vêm desde a criação. Você lembra que quando Deus criou Adão e Eva, né, você conhece lá os 6 dias da criação, você vê uma cadência, né? Primeiro dia, Deus criou, segundo dia... E quando ele cria no 6º dia Adão e Eva, ele faz algo com Adão e Eva que ele não fez com mais ninguém. Deus conversa com Adão e Eva. Você não vê ele conversando com a girafa, com o hipopótamo, com a montanha, com o pássaro, mas ele conversa com o ser humano. Por quê?
Porque Deus criou o ser humano para viver dependente das palavras dele. E o ser humano só poderia entender quem ele é e qual o propósito da sua vida na medida que ele se relacionasse com Deus. Então o ser humano precisa da palavra de Deus não porque é pecador, mas porque ele é humano. Isso faz parte da estrutura do ser humano. Ele precisa da sabedoria de Deus para entender quem é este Deus. Então, quem eu sou? Por que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Né? Essas questões só podem ser respondidas a partir de Jesus. Mas se eu esquecer disso, eu vou querer de repente encontrar na performance do meu trabalho, né? Ou pode ser de repente no relacionamento com o meu cônjuge, ou pode ser no aplauso dos amigos, encontrar um sentido, uma perspectiva de vida, um propósito que somente Deus pode dar. Eu sei que a Guaciara é psicóloga, tem mais algum psicólogo aqui? Vocês já ouviram falar do Viktor Frankl? Ele era um judeu e um psicólogo, psiquiatra, né? E ele estava no campo de concentração. E ele pensou, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar então e tentar entender um pouco mais o ser humano. E o que aconteceu? Ele tentava entender por que alguns dos seus companheiros simplesmente desistiam da vida e se jogavam na cerca elétrica e se matavam. E outros, apesar de todas as agruras do campo de concentração, aguentavam firme. E ele então estabeleceu, depois ele foi liberto, foi para os Estados Unidos, ele estabeleceu todo um processo de terapia relacionado à questão do sentido da vida, do propósito da vida. As pessoas permanecem firmes e com uma certa estabilidade, uma saúde psíquica e emocional, na medida em que elas percebem que existe um propósito para elas viverem. Quando não existe esse propósito, a vida não faz sentido. Eu me lembro uma vez uma senhora lá em São Paulo, eu era pastor em São Paulo, e mesmo na congregação ela pediu para eu visitar uma amiga dela que não era luterana, mas ela felizmente tinha tido alta do hospital, ela havia tentado tirar a sua vida e felizmente não conseguiu. E quem conhece São Paulo, né, ela morava na ocasião nos Jardins, e Jardins é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, acho que até mais do que o Morumbi, né? E eu fui muito bem recebido por uma criada, né, uma mulher que trabalhava lá, na porta do apartamento imenso, que me levou para a sala íntima, onde ela estava com o marido. Depois veio um outro empregado trazer um suco de laranja. Eu vi que tinha muitos empregados trabalhando lá, né? Aquele apartamento enorme. Daí o marido me apresentou o filho, 18 anos, que estava estudando no quarto, um garoto estudioso. Aquela mulher tinha uma boa vida, uma estabilidade, eles tinham fazendas, tinham recursos para não precisar trabalhar até a segunda, terceira geração. Mas o marido, que trabalhava numa multinacional, perdeu o emprego e pela idade dele ele não estava conseguindo emprego, e ela não teria mais todas as regalias financeiras que tinha antes, apesar de que na minha visão tinha muita coisa lá, né? E ela tentou tirar a sua vida, né? Porque para ela faltou o chão, faltou um propósito, uma perspectiva. E quando nós começamos a perceber que estas coisas prometem, nunca entregam aquilo que prometem, e só Jesus pode dar o verdadeiro sentido e propósito na vida, a gente começa a entender isso a nível de coração, né? Então, um ponto assim importante, por exemplo, nós vamos falar da missão de Deus depois, e a missão de Deus, e tem uma área que estuda a missão de Deus, que se chama missiologia, o estudo da missão. E a missiologia, ela tem duas abordagens, dois métodos. Tem um método dedutivo, que é aquilo que Deus diz e faz, e o método indutivo, que é o método descritivo, onde você tem várias ciências e várias matérias para você utilizar. Você vai utilizar a sociologia, a antropologia, a pedagogia, a psicologia, etc., para entender o contexto, para que o evangelho seja contextualizado àquele ouvinte, né? E um dos pontos importantes, assim,
que quem conheceu Firmados em Cristo, foi exatamente utilizar a pedagogia, né, como instrumento descritivo para que o Evangelho pudesse ser aplicado dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Mas na minha tese de doutorado, eu procurei trabalhar um aspecto de contextualização, que é a questão do coração, né? E embora seja muito falado pelos teólogos, pelos ortodoxos luteranos, o próprio Lutero fala muito sobre isso, não havia um trabalho específico nesse aspecto. Então, a minha tese de doutorado, o tema foi a missão como uma resposta ética, o papel do coração na conversão e na motivação missionária. Porque se o Evangelho não chega ao coração, você pode até fazer muitas coisas externas por outros motivos, mas não pelo motivo do Evangelho no coração. E como chegar ao coração? Este é o grande desafio, e nós vamos falar muito sobre isso, e também a Raquel vai trabalhar sobre isso, especialmente na questão da perspectiva do pais pastoreando o coração dos seus filhos, na parte da tarde, né? Então, Jesus é tudo o que precisamos. Eu quero aproveitar o gancho que o pastor Jackson colocou, né, falando de Mateus 28, quando Jesus diz para fazer discípulos pelo batismo e pelo ensino. E nós muitas vezes enfatizamos bastante fazer discípulos pelo batismo. Eu estou falando nós de maneira bem panorâmica, bem geral, não estou falando especificamente aqui, estou falando assim bem geral. Mas temos dificuldade às vezes em falar desse fazer discípulos pelo ensino. As duas coisas, né? Esses dois verbos auxiliares ao verbo principal do fazer discípulos. Lutero sugere que cada cristão ele deveria ter pelo menos uma instrução geral e breve a respeito disso. E aqui nós quero dizer para vocês que nós estamos começando com um ponto muito básico e fundamental, que é a questão do batismo. Então, voltando à citação anterior, que está num dos livros de sistemática, recém-lançado na editora Concórdia, né? A igreja tem agora a responsabilidade não apenas de batizar todas as pessoas, mas também ensiná-las. E eu quero pegar então essas duas palavras aqui e colocar apenas uma conceituação mais técnica, teórica, para que a gente possa compreender, afinal de contas, por que a gente vai investir essa manhã e tarde com vocês. Tem duas palavras técnicas que os teólogos chamam de fé direta e fé reflexa. Então, a fé direta é aquela fé que Deus e o Espírito Santo criou, especialmente quando você, por exemplo, foi batizado quando criança. Se você veio a crer em Jesus quando adulto, então certamente foi pela pregação do Evangelho e depois você foi batizado, né? Senão... Agora, a fé direta é aquela fé que recebeu todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. E ensinar agora a respeito do que significa o batismo é a fé reflexa. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, Lutero ele afirma que um cristão ele não precisa do batismo. Ele não precisa nem mesmo da palavra, não precisa da Santa Ceia na qualidade de cristão. Por quê? Ele já possui tudo isso. Aquela fé que ele recebeu, ele já tem tudo. Em qualquer momento da sua caminhada, se ele morrer, ele vai para o céu. Então, ele não precisa nada disso. Daí você vai perguntar, ok, mas então por que eu tenho que continuar indo na igreja, tomar Santa Ceia, ler a Bíblia, blá, 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 blá. Eu vou fazer isso para ser salvo? Não, você já está salvo. Você não vai fazer isso para ser salvo, você já está salvo. Você vai fazer isso, como diz Lutero, na qualidade de pecador. Na qualidade de pecador nós precisamos dessas coisas. Vamos entender um pouco melhor. Então, a fé, em primeiro lugar, é um presente que Deus nos deu. Se é um presente, você não comprou, você não conquistou, você simplesmente recebeu. Por meio dos meios da graça, que é a palavra, o Evangelho, ligado a meios também externos, como pão e vinho e a água, então a palavra visível, nós recebemos todas as bênçãos de Deus, né? Então, nada nos falta. Nós temos tudo para a nossa salvação. E esta fé, ela não precisa nem mesmo ser consciente, como a gente vê num batismo de criança. A criança nem sabe o que está acontecendo. Porque esta fé é uma fé que Deus e o Espírito Santo cria, tornando o conhecimento objetivo de Cristo,
em conhecimento subjetivo. O que é conhecimento objetivo? Me diz uma coisa que Jesus fez, que o senhor sabe. Ok, Jesus então instituiu a Santa Ceia, pouquinho antes de ser condenado, né? Me diz uma coisa que Jesus fez, que a senhora sabe. Me diz um milagre. Ok, transformou água em vinho. Me diz uma coisa que Jesus fez, que você sabe. Então diz um outro milagre. Ok? Multiplicação dos pães e peixes. Tudo isso é um conhecimento objetivo. Você vê lá e conhece sobre Jesus. Ok? Ok. Qual é a obra do Espírito Santo? Transformar esse conhecimento objetivo em conhecimento subjetivo no coração. E o que é um conhecimento subjetivo? Lutero diz, uma coisa é você dizer Jesus é Salvador. Outra coisa é você dizer Jesus é meu Salvador. Então, quando há uma apreensão pessoal de Jesus, isso é um conhecimento que somente o Espírito Santo pode criar. E este tipo de conhecimento não precisa nem mesmo ser consciente. Contudo, ele precisa se tornar consciente por causa do pecado. Tá? Então, diante do pecado, a fé precisa refletir sobre o seu conteúdo. O que significa isso? Quando você pensa assim, você não vai para o céu porque está seguindo a Jesus por meio do seu viver. Não. Você vai para o céu porque Deus te deu esse presente. Por causa da fé, você já tem tudo que precisa para a salvação. Você lembra de Gálatas 3, 26, 27? Pela fé nós somos filhos de Deus e pelo batismo agora somos o quê? Revestidos com as qualidades de Cristo. Posso fazer umas perguntas para vocês ou vocês ficam assim incomodados se eu pergunto diretamente? Senão eu não pergunto mais. Alguém não quer que eu pergunte diretamente? Levante o braço. Então eu não vou perguntar para a senhora, não se preocupe. Posso perguntar para o senhor? O senhor é santo? O senhor é santo. O senhor é santo? Acredita? Não tem tanta certeza assim? Não, tá. A senhora é santa? O senhor é santo? Resolvi a minha dúvida. Tem dúvida, ok. Obrigado pela sinceridade de vocês. O senhor é santo? Sim, senhor. Hã? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. A senhora é santa? Ok. O senhor falou que é santo, não? O senhor é pecador? Também. Também. O senhor é pecador? Sim. Também? Então é as duas coisas? Sim. Exatamente, né? Então nós somos pecadores, não há dúvida, né? Mas pela graça de Deus, o que ele diz? Né? Nós somos revestidos com as qualidades de Cristo, diz ali, né? Então, Cristo é santo, agora Deus faz questão de te ver como uma pessoa santa. Não porque você ama, por causa de Jesus, né? E é isso que importa, não importa, importa o que Jesus fez. Cristo é perfeito, Cristo é justo, agora você está revestido com as qualidades de Jesus. Deus faz questão de ver como alguém perfeito, justo, por causa de Jesus, apesar de ser pecador. Né? É dessa maneira que Deus te vê em Cristo Jesus. Né? Deus está feliz contigo? Bom, se ele olhar para mim, não, mas o que me importa é o que eu sou em Cristo Jesus. Tá? Muito bem. Então, nenhuma obra, nenhum ato de crescimento pode ajudar na tua salvação. Ele já te deu a salvação. Agora, Miller, ele coloca uma coisa muito interessante. Miller é um dos autores da dogmática que formou a maior parte dos pastores na IALB, né? Contudo, embora seja verdade que as boas obras do seguir a Cristo não salvam nem conservam a fé, é verdade que as obras más destroem a fé. Vamos ver este versículo aqui de Romanos 8,13. Ou boas obras não ajudam na salvação, obras más destroem a fé. Então, a primeira parte do versículo. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão pessoalmente. Então, veja o seguinte. Eu recebi tudo que eu preciso para minha salvação pela fé. Estou salvo. Agora, se eu não lutar contra o pecado, diz o apóstolo Paulo, tem o poder de destruir a minha fé e assim eu perder a salvação.
Então eu preciso estudar a palavra, eu preciso tomar a Santa Ceia, eu preciso, etc., não para ser salvo, mas porque eu preciso encontrar as forças que vêm do Evangelho para lutar contra o pecado que quer, e o diabo, tudo aliado, o diabo, o mundo, o pecado, quer me levar à descrença e ao desespero, consequentemente. Por isso Paulo acrescenta, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, batizar, quando foi batizado, Deus criou a fé direta. E agora o ensino vai levar você a entender cada vez mais, caramba, quem é esse Jesus tremendo? O que ele fez por mim? Nossa, eu estava achando que era a minha performance na vida acadêmica ou no meu trabalho secular que poderia me dar uma realização de vida, mas é Jesus. Então, essa percepção de quem é Jesus na tua vida salva? Não, você já está salvo. Mas você começa a vibrar cada vez mais. Eu não quero saber mais do pecado, eu quero saber desse Jesus. Então, quanto mais você reflete, é o mesmo tipo de fé, não são duas fés. Mas esta fé é essa fé aqui, só que ela está agora refletindo no seu conteúdo. E qual o conteúdo da fé? O conteúdo da fé é Jesus. E eu estou começando a entender quem é esse Jesus na minha vida e o que ele significa. E um versículo muito legal que o pastor usou, né, Salmo 119, 7, que o salmista pode adorar a Deus cada vez mais de coração, na medida que ele for sendo ensinado a respeito deste Deus. Então, o ensino na igreja não é para você ser salvo. Ok? Você vai ensinar um descrente, então nesse caso é uma evangelização. Mas falando da igreja, pessoas que são salvas, é para fortalecer a fé para que você possa exatamente lutar contra aquilo que quer destruir a tua fé. E nós sabemos que nós estamos naquilo que chamamos de igreja militante. No termo militar, lutar, né? É uma igreja que está em luta. Ela está em guerra porque ela está plantada no terreno inimigo neste mundo. Um dia estaremos na igreja triunfante, lá não vai ter mais diabo, não vai ter mais o pecado, não vai ter mais o mundo, mas neste mundo nós precisamos lutar contra essas forças e por isso somos fracos demais, precisamos buscar o ensino da palavra. E esse ensino não tem outro objetivo do que levar a pessoa cada vez mais para perto de Jesus, né? Então a fé direta é a ação de Deus, e a fé reflexa é a minha resposta à ação deste Deus, né? E quando a gente fala do batismo, o que significa o batismo? Quais os benefícios tem a ver com a fé direta? Agora, quais as implicações do batismo? Tem a fé reflexa. Então, em certo sentido, hoje nós vamos estar falando sobre as implicações do batismo na tua vida, tá? Por exemplo, uma citação deste livro, dessa dogmática da Yalbe, né? O batismo está intimamente associado à pregação, ao arrependimento e ao perdão dos pecados, e a um novo modo de vida. Então, à medida que você reflete sobre o conteúdo da fé, você começa a perceber um novo modo de vida. Tá? Outra citação, o batismo está intimamente ligado à justificação e santificação. Então, a gente fala muito em batismo, ok, como eu fui salvo, mas como eu sou santificado? Como o batismo me ajuda nesse sentido? Né? Então, isso está muito ligado à percepção daquela fé que um dia Deus me deu. Né? O batismo salva pela união dos batizados com a morte de Cristo, servindo assim como palavra visível do perdão. 3 pontinhos, segue a citação. Também equipa os batizados com o Espírito Santo, que os capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Os batizados também são chamados para o uso pleno dos seus dons para benefício de outros membros do corpo de Cristo e para o serviço como sacerdotes de Deus em um mundo perdido. Então você tem o batismo equipa cada cristão, ele leva esses cristãos a usarem seus dons para beneficiar outros do corpo de Cristo e também para serem uma bênção fora da igreja, no mundo perdido. Então você tem 3 áreas aqui, 3 implicações. Tá? A primeira é, qual a implicação para a minha vida?
em particular. A segunda implicação, como o batismo me ajuda e ajuda a minha igreja a ter cada vez mais uma cultura do outro. E o que é a cultura do outro? Qual é a cultura bem natural do mundo? Cultura do eu, a cultura do narcisismo. Eu vivo para mim, ninguém tem nada a ver com isso, que os outros que se dane tudo. Né? E se a gente não lutar contra o pecado, isso entra com muita facilidade para dentro da igreja. Qual é a cultura do outro? O cristão vive não para si, mas para o outro. E qual é a implicação do batismo para o ministério da igreja no mundo? Aqui eu coloquei uns termos técnicos, né, que é a missão da igreja dentro, a missão de Deus dentro, ou da igreja dentro, né, e a missão da igreja fora. Ou seja, a missão de Deus acontece dentro da igreja na medida que o evangelho me leva a amar as pessoas. E também acontece fora na medida que me leva a amar fora. Veja o seguinte, tem um escrito de Lutero chamado Da Liberdade Cristã, muito legal, bem pequenininho, fininho, vale a pena vocês lerem. E ele diz que, o Lutero ele diz que um dia nós recebemos a justiça de Cristo, lembra lá de Gálatas, né? Somos revestidos de Cristo. E essa justiça nós recebemos de maneira passiva. O que significa? Você não fez nada para merecer, nada para conquistar. Deus simplesmente te agraciou com a justiça. Só que Lutero diz nesse escrito que essa justiça é passiva, mas não é inoperante, ela produz resultado. Ela leva à justiça ativa. E ele fala da justiça ativa que ela se expressa em amor ao próximo. A pergunta é, quem é o teu próximo? Aqui eu vou colocar dois tipos de próximo. O próximo que está salvo, que são teus irmãos em Cristo, né? Então, a comunhão dos santos. E aqui nós vamos colocar a cultura do outro, como eu posso estabelecer a cultura do outro, como eu posso ser uma bênção para o meu irmão, para a minha irmã na igreja. E o próximo que está perdido. Então aqui entra a evangelização. Então essa justiça, essa salvação necessariamente me leva a amar o próximo. E aqui a gente está fazendo uma distinção, você vai amar o próximo dentro da igreja e amar o próximo fora da igreja. Tem, quem fez o Firmados deve ter lido aquele artigo, Como Discipular um Transsexual. Eu gosto muito de uma situação logo no início que o autor coloca, tá, mas discipular um não convertido, daí o autor ele coloca que discipular e evangelizar é a mesma coisa, que é simplesmente levar as pessoas a reconhecer o seu grande tesouro que é Cristo Jesus. Eu, como um cristão, eu preciso conhecer cada vez mais esse tesouro que é Jesus. E se esgota isso em Efésios 3, 18, Paulo diz, 17, né, que Cristo vive no coração, e no 18, para que vocês compreendam o amor de Deus em toda a sua altura, profundidade, largura e extensão, e depois ele diz, embora seja impossível compreender o amor de Deus em toda a dimensão, porque Deus é amor e Deus é infinito. Então, quanto mais você compreende o amor de Deus, né, mais brota naturalmente um amor pelo próximo, tanto salvo quanto perdido. E qual é a semelhança entre nós, cristãos, e a pessoa que está perdida? O que vocês acham? Qual é a semelhança? Exato, pecado. Lutero diria, todos nós somos mendigos. Qual a diferença? Nós temos o pão da vida, eles não têm, ainda. Mas tirou o pão da vida, não tem nenhuma diferença. Eu sou cristão, sou melhor que os outros. Não é nada. Você tem o pão da vida. Ele ainda não tem. Tirando isso, a diferença está em Jesus e não em você. Tá? A pessoa que não tem Jesus, ela não consegue reconhecer o pecado. Exato. Consegue reconhecer o pecado. Exato. Porque ela só vai querer ter Jesus na medida que reconhecer o pecado. E qual é o grande pecado? Qual é a base de todos os pecados? O ídolo. Qual é o pecado original de Adão e Eva? Você pega, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, artigo 2, a Apologia de Augsburgo, artigo 2, você vai ver que o pecado original é a quebra do primeiro mandamento.
a pessoa já não teme mais a Deus, não ama mais a Deus e não confia mais em Deus acima de todas as coisas. Então, agora ela passa a temer, a amar a si mesmo, né? E a confiar naquilo que ela acha que vai lhe dar a realização. Então, ela precisa perceber isso, o Espírito Santo convencer do pecado para que ela perceba, puxa, só Jesus na causa. Né? É exatamente isso. Obrigado pela sua colaboração. Então, este amor, necessariamente, ele é trabalhado aqui. Daí ele tem, novamente, eu colocar essas palavras técnicas, né? Misso ecclesia ad intra, em latim, a missão de Deus dentro da igreja e a missão de Deus fora da igreja. Então, a missão de Deus dentro da igreja necessariamente vai me levar à missão de Deus fora da igreja. Uma citação do Klaus Detlev Schulz, nesse livro aqui, que agora os pastores receberam em português no concílio. É fantástico, fantástico. Tem a versão leiga, né? Aqui e a versão mais técnica aqui. O Detlev Schulz é o diretor do centro de PhD lá de Fort Wayne, né, missiologia, e também foi o meu orientador de tese, né? E daí, numa citação que ele faz do livro, citando George Wissendon, um grande missiólogo luterano, só para ganhar tempo, já destaquei aqui, a obra do Espírito Santo ad intra, dentro da igreja, fortalece e prepara a igreja para seu serviço no mundo. Então, na medida que o Evangelho está chegando aos corações dos membros, brota o amor. E este amor você começa a ver dentro da igreja e, naturalmente, a igreja saindo para fora dos seus muros para alcançar os perdidos. Tá? Então, esse é um ponto assim importante e é isso que nós queremos também focar com vocês ao longo desses dias. No terceiro vídeo que a gente mandou para vocês, eu coloquei que Jesus, né, lá no Sermão do Monte, Mateus 6 ainda faz parte do Sermão do Monte, ensinou o Pai Nosso. Você lembra que o Pai Nosso tem uma introdução, uma conclusão, e ele tem 7 pedidos. O segundo pedido do Pai Nosso é: venha o teu reino. Né? Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. E o que significa orar: venha o teu reino? Então, no Catecismo Menor, Lutero ele explica o seguinte: ele diz que o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece. O que Lutero está dizendo? Quem é o rei deste reino? Jesus. Então Jesus está vindo. Quando ele veio ao mundo, ele inaugurou esse reino. Ele está vindo. Como é que Jesus vem? Ele vem por meio da palavra, que é pregada, certo? Deus está vindo. Deus está fazendo a sua missão neste mundo. Se você orar ou não orar, Deus não vai atrapalhar a missão dele. Ele não está preso a mim, não está preso a você, ainda bem. Quando eu fui ser pastor em São Paulo, logo no início do ministério, primeiro eu comecei como capelão da UBRA no norte do país, depois fomos para São Paulo. Na minha imaturidade, né, na minha ignorância na época, eu subia o prédio do Banespa, não sei quem já subiu lá, você tem uma visão de 360 graus da cidade. Eu olhava aquele mundaréu de prédios e ficava assim, me sentindo estressado, sufocado. Como é que a nossa igreja, pequenininha como é, vai alcançar esse mundo de gente? Ainda bem que Deus, com o tempo, foi abrindo os olhos e lembrando que essa missão não é minha, não é da igreja, é dele. Ele está dando um jeito. Não sei como, mas ele está dando um jeito. Tá? Lembro uma vez que eu li de um pastor que foi visitar uma tribo indígena que recém tinha sido contactada, né, por missionários ingleses, e ela nunca tinha tido contato com a civilização fora lá da floresta amazônica. E os missionários ingleses, primeiro, eles procuraram conhecer a língua para depois comunicar o evangelho. E um dia um missionário inglês, ele conta, ele estava escovando os dentes na beira do rio, tinha um índiozinho agachado também junto com ele. E aquele índiozinho começou, um garoto, né, começou a assobiar a melodia de um hino que se cantava nas igrejas da Inglaterra. E aquele missionário ficou abismado, porque eles não tinham ensinado ainda nenhum hino. Como é que ele conhecia? Eles não tinham cantado lá também. Como é que ele conhecia aquilo? O tempo passou, eles conseguiram entender a língua, se comunicar, e perceberam que aquela tribo que eles fizeram o primeiro contato
com a civilização, nos nossos padrões, já tinha sido toda ela evangelizada. Que uma tribo que tinha sido ganha para Jesus no lado da Amazônia, na Venezuela, decidiu percorrer a floresta amazônica e todos que encontrasse falasse do Deus que enviou o seu Filho para salvar. Quando a igreja instituída chegou lá, Deus já tinha chegado primeiro. Eu me lembro uma vez quando eu fui ministrar um curso de evangelização lá em Manaus, e daí a igreja ficava numa ponta de Manaus, eles tinham me hospedado, quem conhece Manaus, ali na Ponta Negra, né, que fica aquela, tipo a Barra da Tijuca de Manaus, os prédios bonitos, e um prédio, um hotel maravilhoso, assim, em frente ao Rio Negro. E daí toda noite alguém da igreja me levava de carro até o hotel, depois das atividades da igreja. E numa das noites um membro, né, muito bem colocado, um carro muito bonito, e ele sabia que eu era gaúcho, daí ligou o ar-condicionado no último, né? Ele deve gostar de frio, acho que eu nunca passei tanto frio até o hotel lá. Mas ele foi bem devagarinho porque ele queria conversar. E ele disse para mim que quando ele era criança, ele vivia num regime de escravatura. Eu olhei para ele, ele não tinha mais de 180 anos, né? E como assim? E daí os seus pais eram seringueiros, né? E muitos seringueiros vivem, às vezes, no regime de escravatura em certas regiões da Amazônia. Mas a mãe dele faleceu quando ele tinha 2 anos e o pai dele faleceu quando ele tinha 9 anos. E quando ele tinha 6 anos, o pai dele tinha um rádiozinho que sintonizava a Rádio Transmundial, a sede lá em São Paulo, no Brasil, né? E essa rádio emitia mensagens a respeito de Jesus. E ele disse que ele foi convertido, conheceu Jesus quando tinha 6 anos, com as ondas que chegavam, né, pela rádio sintonizada. Eles moravam numa palafita em terreno seco, porque eles caçavam e de noite vinham as onças pelo cheiro da caça, mas eles estavam numa casa, assim, com estacas em cima, né? E depois ele foi adotado por uma família em Manaus e daí ele estudou e se fez na vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lá no meio da floresta, através da Rádio Transmundial, o Evangelho chegou àquelas pessoas. Então, como Deus está fazendo a missão, como Deus está chegando, Ele está chegando. Mas Lutero diz assim, né? Deus não está preso a nós, mas Lutero diz assim, nós suplicamos nessa petição que venha também a nós. E Lutero diz assim, Deus, não me deixe de fora, eu quero fazer parte desse movimento que tu está fazendo neste mundo. Eu quero, pô, tu está salvando as pessoas, eu quero fazer parte disso, me envolva, que o teu reino venha a mim também. Então a missão de Deus não está presa a nós, ainda bem, eu acho que é um consolo. Né? Como aquelas pessoas vão ser alcançadas? Eu acho que Deus dá um jeito, não tenho certeza, né? Você vai e viaja a outras partes do mundo, a Coca-Cola chegou lá, o McDonald's chegou lá. Quando meu irmão ia muito para a Índia, ele ia no McDonald's, porque geralmente, né, também quando eu chegava em Chicago, geralmente eu ia para o McDonald's, porque é uma comida que a gente conhece mais fácil, né? Mas lá na Índia era um hambúrguer de carne de soja, até por causa da vaca, do boi, que é sagrado lá na Índia e tudo. Pô, se essas empresas humanas chegam nos mais diferentes cantos do mundo, né, como é que o Evangelho do Deus Todo-Poderoso não vai chegar? Mas a gente está pedindo, Senhor, eu quero ser envolvido. Essa congregação Concórdia, a sua congregação de onde você vem, está dizendo, Senhor, eu sei que tu estás trabalhando aqui neste bairro, ali no outro bairro, ali na outra cidade, mas deixa eu fazer parte disso. É isso que Lutero compreendeu. Embora o foco de Lutero não fosse missão, porque a necessidade no século XVI era outra, mas ele colocou os princípios daquilo que foi cunhado em 1952 na Alemanha, em Villingen, quando a igreja estabeleceu a questão do Missio Dei, né? Missio Dei, ou seja, a missão pertence a Deus. Isso aqui é um dos pressupostos que já vem desde aquele tempo, né? Então, uma coisa assim muito interessante. Um pastor que foi missionário em Saskatoon, no Canadá, ele tinha uma congregação bem pequena de 30 membros e tinha 2 jovens universitários.
Então ele chamou aqueles jovens universitários para, no final de um culto, né? E diz, ó, esta semana nós vamos fazer diferente. A gente está 2 anos tentando alcançar lá a universidade onde vocês estão, né? E vamos fazer diferente essa semana. Essa semana vocês prestem atenção onde Deus está trabalhando. E quando vocês enxergarem Deus trabalhando, se juntem a Deus. Larguem tudo e se juntem a Deus. Daí aqueles jovens falam, tá, pastor, como assim? Como é que eu enxergo Deus trabalhando, em primeiro lugar? E como é que eu me junto a Deus? Daí o pastor citou 2 textos bíblicos, um de Romanos 3, que fala que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, que é, Paulo cita o Salmo 14, né? Então, aquele pastor disse assim, ninguém busca a Deus por conta própria. E o outro era de João 6, quando Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então ele diz assim, se você enxergar alguém interessado por Deus, conclua o seguinte, ninguém se interessa por conta própria. Então você está vendo Deus trabalhar nessa vida das pessoas, só pode, porque ninguém se interessa por conta própria, a pessoa está morta espiritualmente até Deus trabalhar na vida dela. Segundo lugar, ela está interessada em Deus, é porque o Pai está trazendo essa pessoa a mim, diz Jesus, João 6. Então você está vendo o Pai trabalhar? E daí na terça-feira, eu acho que uma das meninas universitárias ligou para o pastor toda animada, pastor, nem sabe o que aconteceu. Uma menina aqui, ela perguntou se eu era cristã e se podia encontrar alguém para ajudar, porque no dormitório dela haviam 11 meninas que tinham uma Bíblia e que elas queriam entender mais e não sabiam como fazer. E daí eu me lembrei do que o senhor falou e eu larguei tudo, meus compromissos, e fui sentar com ela e nós conversamos. Resultado, o pastor falou que até quarta-feira eles começaram 3 estudos bíblicos no dormitório feminino e 2 estudos bíblicos no dormitório masculino. E o pastor disse, durante 2 anos, tentamos fazer o trabalho para Deus e fracassamos. Durante 2 dias, identificamos onde Deus estava trabalhando e nos juntamos a Deus e fez toda a diferença. Então, quando Lutero diz, Senhor, a missão é tua, tu estás trabalhando nesse bairro aqui, me deixa eu perceber, me envolve nisso que tu estás fazendo. A missão é tua. Como vocês, como igreja, podem se organizar para se juntar ao que Deus está fazendo aqui, neste bairro, nessa cidade, no entorno. Ele está fazendo, não tenho dúvida disso. Então, Lutero diz que o reino de Deus acontece, quando isso acontece? Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra. É uma obra que Deus inicia, é Deus quem faz. E não só inicia, não só somos justificados, mas ele fala de uma vida contínua com Deus. Né? Então, o Evangelho não apenas é o ABC da vida cristã, mas é o A a Z, ele tem a ver com como eu vivo. E talvez nós saibamos responder, não sei, né? Ok, um dia eu vou viver lá na eternidade, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Né? Vai ser ou não? O que o senhor acha? O senhor vai fazer churrasco lá? Vai ter churrasco lá? Não sei o que vai ser lá ainda, nessa parte prática. Né? Vai ter comida lá? Aqui pode ser churrasco vivendo a eternidade, pode. É. Vai ter comida lá, inclusive a primeira festa é as bodas do Cordeiro, né, em Apocalipse 19. Né? Eu só não sei como é que vai ser a carne, porque não vai ter morte, né, não vão matar boi. Eu resolvi esse problema, vai ter umas árvores chamadas picanheiras. Tu vai lá e colhe uma picanha, agora eu vou fazer uma boa picanha lá e tudo. Né? Mas deixa para lá, pessoal. Ou seja, um dia vamos estar lá, mas a pergunta é, e como eu vivo com Deus neste mundo? Né? Nós queremos estar falando, estamos já falando sobre isso com vocês a respeito disso. Muito bem. Então, o que significa viver com Deus neste mundo? O que significa ser envolvido pela missão de Deus? Tá? Então, uma coisa importante de início, assim, que nós vamos também frisar, e está muito relacionada à questão do coração, a gente tem que ter em mente que a própria Bíblia é a história da revelação progressiva de Deus. Hoje nós estamos do lado de cá da Bíblia completa. Então a gente conhece muitos temas. Agora, à medida que Deus foi agindo na história, esses temas foram sendo firmados na cabeça das pessoas. Ao longo do Antigo Testamento, Deus foi formando uma cosmovisão,
que poderia compreender adequadamente o conteúdo do Evangelho da salvação. Por exemplo, vocês lembram quando Deus chamou Abraão? Lá em Gênesis 12. Final de Gênesis 11, ele já aparece, início de Gênesis 12. De onde Abraão vem? Lá em Ur dos Caldeus. E lá era uma região de bastante idolatria. E Deus tira Abraão do meio dos ídolos, porque agora Deus vai formar uma ideia de Deus. Como é que era o conhecimento de Abraão como Deus? Eu. Todo mundo conhecia Deus como eu, certo? Agora, essa palavra é utilizada pelos pagãos em sua comunidade. Só que agora Abraão vai conhecer Deus como El Shaddai. Não é só mais eu, é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que vocês falam, ele é Todo-Poderoso. Esse Deus, ele é também Elion, é o Deus eterno. Este Deus é o Deus Olam, tá? É o Deus Altíssimo. Então, caramba, quer dizer que eu, um velho, e minha esposa estéril, de 90 anos, nós vamos ser pais? Eu sou El Shaddai. Então ele foi começando a compreender, Deus foi formando uma visão de mundo. O que é uma visão de mundo? São como essas lentes através das quais tu enxerga as coisas. Antes ele enxergava Deus como um eu. Agora ele está enxergando como mais profundamente quem é esse Deus. Em outras palavras, Deus iniciou o processo de criar na cosmovisão judaica um conceito de Deus adequado para comunicar o Evangelho. Um processo que continuou até Moisés, quando Moisés conheceu Deus como Yahweh, Yahvé, ou Jeová. A gente não sabe exatamente a pronúncia, né? Porque é a única palavra que os maçoretas não colocaram os pontinhos, que são as vogais, em respeito ao nome Yahvé. Então, Yahvé, Yahweh, Jeová, no nosso inário geralmente usa a palavra Jeová, né? No Castelo Forte, por exemplo. Então, Yahweh, Yahvé, é o Deus da aliança. Sempre que você aparece, geralmente, Yahweh é o Deus estabelecendo aliança com o povo de Israel por meio de Moisés e em outros momentos, né? Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus molda e aprimora o entendimento judeu sobre pecado, sacrifício, salvação, Messias e outros conceitos. Imagina, se Jesus tivesse vindo lá no início, ele é o Messias. O que é Messias? Pecado? Como assim? É salvação do quê? Então, ao longo do Antigo Testamento, Deus foi formando essas ideias para que quando Jesus chegasse, agora faz sentido, né? Então, tudo isso é essencial para a compreensão do Evangelho. Foi neste contexto de uma cosmovisão moldada durante mais de 2 milênios que Deus se revelou de modo final. E esse desenvolvimento progressivo da autorrevelação de Deus culmina na pessoa de Jesus. Deus se fez carne entre nós para que possamos vê-lo e ouvi-lo. Então, se Cristo tivesse vindo lá no tempo de Abraão, as pessoas não teriam entendido e não teriam entendido todas aquelas categorias ao longo do Antigo Testamento que foram formadas para finalmente entender o sacrifício de Jesus, por que ele morreu na cruz, afinal de contas. Então se percebe que essa percepção é importante. E por isso o povo de Deus também precisa ter cada vez mais essa percepção do conteúdo da fé. Isso salva? Não, Jesus te salvou. Mas você agora está começando a perceber, e quanto mais você percebe, mais você fica embasbacado, né? Você, uau, que Deus tremendo é este, né? Que Deus maravilhoso é este. Então, a questão da cosmovisão. Afinal, o que é cosmovisão? Quem fez o Firmados talvez se familiarizou um pouco mais com essa palavra, não necessariamente quem fez, mas aqui eu coloquei, né, um óculos. Você vê que atrás, não dá para ver, está meio claro, mas os prédios, mas aqui pela lente você enxerga os prédios de forma nítida. Então, a cosmovisão são como lentes através das quais você enxerga as coisas. Você tem um ateu e um cristão. Os dois olham para o mesmo evento pós-morte. O ateu diz, morreu, acabou, não existe mais nada. O cristão diz, não, morreu, a vida continua. Ambos olham para o mesmo evento pós-morte e têm interpretações diferentes, porque a maneira como eles enxergam as coisas é diferente. Os cristãos enxergam as coisas, né, por meio
das lentes daquilo que Deus disse que as coisas são, por meio da palavra de Deus. Tá? Muito bem. Então, você tem uma verdade das Escrituras. Me diz uma verdade qualquer, uma só, assim, um estanque. Por exemplo, uma verdade é sacrifício. Outro termo importante, na sua opinião. Graça, muito bem. Greta, me diz uma. Perdão. Por favor. Ressurreição. E assim a gente podia ir longe. Então, isso é uma verdade. Isso aqui é para ser um elo de corrente, certo? E agora veja o que vai acontecer ali. Ó. Esse elo de corrente vai se juntar com outros elos de corrente. Então, você tem graça, perdão, ressurreição, várias elos de corrente. São um conjunto de verdades. Esse conjunto de verdades, ele forma as lentes através das quais tu enxerga o mundo, forma a tua cosmovisão. Então, negar que é uma cosmovisão bíblica significa dizer que a conversão a Cristo é essencialmente uma mudança de comportamento e de rituais ou de crenças e atitudes, mas conversão é muito mais profundo do que isso. A história das missões nos mostra que a conversão nesses níveis não é suficiente. Então, no século XIX, os missionários diziam que, como eu sei quando uma pessoa é convertida? Quando o comportamento dela muda. Mas às vezes o comportamento dela muda, mas não muda outras coisas. No século XX, os missionários diziam, não, além do comportamento, também são as crenças, convicções mudam. Mas nós podemos ver o seguinte. Abram, por favor, suas Bíblias em Atos 8. 9 a 22. Você tem lá no versículo 4 o título, o Evangelho em Samaria, então ele está se espalhando, o Evangelho, depois da perseguição da igreja em Jerusalém. Agora, Atos 8, 9 a 22. Eu estou aqui na linguagem de hoje, tá? Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe, a respeito da boa notícia do reino de Deus, e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados. Também, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Você conhece a história? Depois, na sequência, o que o Simão faz? Quando Pedro chega e vê Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, o que ele quis fazer? Vem cá, Pedro, eu vou te dar um dinheiro se me passa esse poder para mim, porque eu quero ter esse poder também. Daí Pedro dá-lhe uma sarrafada nele e... Agora, novamente, olha o versículo aqui, ó. Versículo 13. O próprio Simão também creu e depois de ser batizado. A Bíblia diz que ele creu e que ele foi batizado. Mas a cosmovisão de Simão, o mágico, não mudou. Porque ele queria usar o poder do Espírito Santo como um poder impessoal. Ele queria pagar para ter esse poder. Queria, pelo dinheiro, receber a transferência de poder para usar para os seus próprios fins, quem sabe até mágicos, né? Então, ele creu, ele foi batizado, mas ainda faltava ele mudar os conceitos, os pressupostos, a maneira como ele enxergava as coisas. A cosmovisão dele precisava ser mudada. Então, muitas pessoas, por exemplo, estou falando muitas maneiras de falar, e quando eu falo isso, eu estou falando, não conheço o contexto aqui, estou falando de uma maneira bem geral, até na minha experiência nos lugares onde eu passei, Não estou dizendo aqui. Às vezes entram como profissão de fé, fazem os estudos,
eles fazem uma profissão, eu creio, né? Eles, se foram batizados, é uma profissão de fé, então eu reafirmo o meu batismo, se não são, eles são batizados adultos, no caso, né? Mas, às vezes, eu, como pastor, estarei falhando se eu não seguir com eles, não convidá-los a conhecer essas verdades, esse conjunto de verdades aqui, ó, né? Para entender cada vez mais, caramba, antes eu enxergava as coisas de um jeito, agora eu estou enxergando as coisas do jeito bíblico, do jeito certo. Então Deus opera o crer e nós precisamos agora, né, ouvir o chamado do Espírito Santo como pessoas salvas em Cristo, respondemos em fé, e dizer, Senhor, eu quero aprofundar, eu quero conhecer mais as Escrituras para poder realmente ter a perspectiva bíblica das coisas. Isso tem uma dimensão extremamente prática na tua vida, no dia a dia. Né? E daí então você tem aqui a questão da cosmovisão. As cosmovisões não forem igualmente convertidas, com o tempo elas distorcem a mensagem clara do Evangelho e transformam o cristianismo em paganismo pagão. Então você já deve ter olhado alguns reels na internet, alguns videozinhos e tudo, de algumas igrejas que é um absurdo o que está acontecendo por aí, por fora. Né? O quanto... Eu me lembro uma vez lá em São Paulo, tinha uma senhora do Peso Ideal, não sei se vocês já ouviram falar do Peso Ideal, alugava uma das salas da igreja para se reunir com as mulheres do Peso Ideal, uma atividade externa, né? Mas a gente alugava lá, ou emprestava, não me lembro como é que era. Aí um dia, naquela sala, eu percebi que nos cantos, eu fiquei olhando, o que é isso? Eu via sal grosso, né? Mas como esse sal grosso foi para aqui? Daí eu conversei, a senhora sabe alguma coisa? Sim, eu coloco sal grosso aqui para espantar os maus olhados, as influências negativas e tudo isso. Na visão daquela mulher que não era nem luterana, mas usava a sala. Agora, quando você vê igrejas ditas evangélicas ou cristãs, quando faz com que a pessoa caminhe por um corredor de sal grosso para expulsar os demônios, você vê que eles estão trazendo práticas do espiritismo africano, afro-brasileiro agora, né? Para dentro da igreja. Então, no final, se torna um cristianismo em paganismo pagão, quando a gente, de repente, deixa de conhecer as pessoas. Uma crítica, bem pessoal, tomara que eu esteja enganado, né? Eu quero estar enganado, mas às vezes que pode acontecer em congressos nacionais da nossa igreja. Uma tendência muito forte de palestras autoajuda. O que é a autoajuda? A ideia da autoajuda vem das duas mentiras lá do Éden. Né? O diabo disse para Adão e Eva que eles poderiam ser autônomos, não precisariam de Deus. Podiam viver a vida do jeito deles, do jeito que eles queriam. E que eles eram autossuficientes, que eles tinham dentro de si tudo o que precisavam ter para ser felizes. E é mentira. Deus nos criou para viver dependentes das suas palavras. E o que eu preciso para ser feliz não vem de dentro, vem de fora. Da graça de Deus para dentro, mas vem de fora. Tá? Então, nós precisamos perceber que a questão da autoajuda parte da ideia de que você tem dentro de você tudo que você precisa para ser feliz. E não é assim. Nós podemos cair num paganismo dentro da igreja. E daí uma vez eu perguntei para um pastor numa outra região do Brasil, vocês checaram um palestrante que não era da igreja, né? Vai falar sobre tema, será que não vai cair na autoajuda? Daí esse pastor diz assim, mas as mulheres gostam de ouvir isso. Né? E é verdade, gente, porque a autoajuda afaga o eu, né? Tu é o cara, você é o demais, você é maravilhoso e tudo mais, então afaga o eu. Né? Característica do fim dos tempos, né? A Bíblia diz que os falsos profetas vão se multiplicar. E o que tem de falso profeta por aí, né? E o pior que tem louco tem, né, gente? O pior é que tem gente que segue louco. Isso que me deixa... Tinha um falso profeta que se diz pastor, né? Que ele apareceu com uma pena de um anjo. Eu não lembro que anjo que é, ele falou. Né? Ele falou o nome lá, mas não me lembro. E daí que essa pena era uma pena... Em primeiro lugar, anjo tem pena? Não sei. Mas, então, assim, e as pessoas vão atrás desse tipo de coisa. Então, assim,
A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas vão procurar pessoas que digam aquilo que elas querem ouvir. Paulo diz em 1 Timóteo. Este é assim, daí entra na teologia da prosperidade, naquela versão quando a pessoa quer dar ordens para Deus, né? Eu determino, isso vai acontecer, eu vou fazer, né? E as coisas não são assim. Então o comportamento e as crenças são cristãos, mas os pressupostos, as categorias e a lógica fundamentais são pagãos, ou seja, a cosmovisão, como neste homem mágico de Atos 6, não foi convertido, né? Então, alguns de vocês já ouviram falar disso aqui. Isso aqui é para ser uma cebola, tá, gente? Num corte transversal, tá bom? Então, você imagina, cortou a cebola aqui, aparecem as camadas. Essa cebola é de Eugênio Bankowski, ele foi professor e diretor do Centro PhD, lá em Fort Wayne, também foi professor em St. Louis, já falecido. E esse material eu peguei com um professor meu que foi aluno dele, né, numa das aulas que a gente teve lá, né? Mas eu já conhecia a ideia da cebola quando fiz o meu mestrado no Mackenzie, em São Paulo. Então é muito interessante essa questão, né, do seguinte: você tem aqui, ó, o nível bem fundamental, que você tem a cosmovisão. E daí, no século XXI, muitos missiólogos, enquanto no século XIX diziam que a mudança de comportamento é uma indicação de conversão, no século XX, comportamento e crença, conversão, no século XXI, muitos falam que tem que ver a mudança de cosmovisão, né? David Nagel, ele coloca um elemento ainda mais profundo, que é a questão do coração. Então, quando o coração muda, começa a haver uma mudança nas estruturas e na perspectiva. É isso que nós queremos falar um pouco com vocês, que o Bankowski chama de fidelidade suprema, o lugar do coração, o lugar onde você é fiel de maneira suprema ou a Deus ou ao ídolo, tá? Então, Provérbios 4:23, o sábio diz: de tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Então, na percepção bíblica, lebar, no hebraico, 855 vezes no Antigo Testamento fala lebar, que é coração. Algumas vezes associado com a ideia de órgão que bombeia sangue, mas via de regra como centro da personalidade, teu eu em essência. No Novo Testamento a palavra é cardia, né? E daí 250 vezes. E no pensamento bíblico, o coração não tem a ver com necessariamente emoções. Já tem um dito popular, né? O cara é mais racional, ele pensa com a mente. O outro é mais emocional, pensa com o coração. A Bíblia não é assim. Coração é a sede do pensamento, da vontade, das emoções. Como diz a Bíblia, é a fonte da onde parte tudo. E nós queremos conhecer um pouco mais a respeito disso logo depois do intervalo. É isso, pastor?